Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossas vidas. Estamos de volta com nossa escola bíblica dominical após uma semana sem ter. Espero que os irmãos tenham sentido falta. E vamos continuar com o nosso estudo do ABC doutrinário, tá certo? E hoje nós temos um tema também interessante. O nosso tema de hoje é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. A última semana que nós tivemos a escola bíblica, falamos um pouco sobre o batismo, que é a primeira ordenança, né, do Senhor. E agora nós estamos falando da segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Nosso texto básico se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, que fala assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmão, nós usamos esse texto como referência e não os textos dos evangelhos, porque este é o texto mais antigo que fala sobre a ceia do Senhor. Apesar de, na ordem bíblica, a carta de Paulo aos Coríntios estar após os evangelhos, mas ela foi escrita bem antes dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João escreverem os seus evangelhos. Por isso é o texto de referência quanto à ceia do Senhor. As duas ordenanças deixadas por Jesus, a ceia do Senhor é a segunda para todos os discípulos integrados na igreja. O batismo ele simboliza a transformação promovida por Jesus Cristo na vida de todo cristão. Já a ceia, ela relembra e proclama a morte de Jesus Cristo até que ele venha. A ceia do Senhor, ela faz uma referência direta à Páscoa dos judeus, irmãos. Jesus, ele, perto de ser crucificado, morto e sepultado, ele busca os seus discípulos para celebrar a Páscoa, que já era celebrado pelo povo judeu, certo? Que aconteceu lá no Êxodo, quando o Senhor passou a ferir todo o primogênito do Egito e ordenou que todo Israel deveria sacrificar um cordeiro e passar seu sangue nos umbrais das portas. Pois quando visse o sangue do cordeiro, ele passaria por esta casa sem feri-la. Está lá em Êxodo capítulo 12, 21 a 27. No caso, ali é instituída por Deus o memorial da Páscoa judaica para relembrar a libertação e livramento dado por Deus ao seu povo. Ali foi instituído um memorial não para toda a humanidade, mas um memorial apenas para o povo de Israel. Tanto é que a Páscoa é chamada de Páscoa judaica. O povo, para se livrar da matança dos primogênitos, em que Deus passaria e mataria todo o primogênito do Egito, deveria estar sobre o sangue de um cordeiro sem mancha e sem mácula, sacrificado para esse propósito. E esse memorial, ele tinha que ser celebrado por todo judeu. E Jesus, como um bom judeu, não descuidou de participar das festas do seu povo, inclusive a Páscoa. Antes da sua crucificação, desejou celebrar a Páscoa juntamente com os seus discípulos. Lá em Lucas, ele fala sobre isso, Lucas 22:15. E disse-lhe Jesus: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus, ele era um judeu que fez todos os cerimoniais que os judeus era exigido. Foi circuncidado, foi apresentado no templo, fez o seu transição da meninice para a maturidade, tudo conforme a vontade de Deus. Até o batismo
Jesus se submeteu para cumprir a vontade do Senhor. E ali, ao celebrar aquela Páscoa, Jesus institui um novo memorial em substituição à Páscoa judaica, irmãos. Jesus institui ali a ceia do Senhor, um memorial lembrando não de um livramento da morte física, mas do livramento da morte espiritual. Mateus 26, a partir do versículo 26 a 28. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou também um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos por remissão de pecados. Ali Jesus ele transcende um memorial de um livramento apenas material e eleva agora a celebração de uma nova Páscoa como um livramento eterno no seu sangue. A Páscoa judaica, ela simbolizava uma libertação, um livramento material, livramento da morte física momentânea. O sangue do cordeiro sobre a casa livrava da morte apenas naquela situação. Todos aqueles primogênitos que foram livres ali da morte ali, da última praga do Egito, eles cresceram, tiveram suas famílias, mas no seu dia cada um morreu. Então a Páscoa judaica é um livramento material, apenas para aquele momento em que foi comemorado a libertação também física da escravidão egípcia. Já a ceia do Senhor, irmãos, ela simboliza a libertação, livramento espiritual, livramento da morte espiritual e eterna. O sangue de Jesus sobre nossas vidas nos livra da morte eterna e nos livra também do pecado eterno também. Ao Jesus verter o seu sangue na cruz do Calvário, por nossas vidas, ele nos traz o livramento eterno. E a ceia instituída por Jesus, essa celebração da ceia, ele faz com que nós lembremos que nós estamos livres da condenação eterna. Por isso, é um memorial. A ceia do Senhor nos traz basicamente dois significados, irmãos. O primeiro significado é que a ceia do Senhor é um memorial de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 24, 25. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Não há, irmãos, uma bênção latente na ceia. A ceia não é algo que imputa a bênção à pessoa que toma. O pão da ceia, ele continua sendo pão. O vinho da ceia, o suco de uva, continua sendo vinho. Mas ela serve como lembrança, como avivamento, como memorial para que todo aquele que veja entenda que o Senhor Jesus, ele morreu e pagou pelos nossos pecados. Derramou todo o seu sangue, foi massificado todo o seu corpo. Por isso que ele fala, o vinho simboliza o meu sangue e o pão simboliza a minha carne que é dada por vós. A ceia é um memorial, trazendo a memória, em memória de mim. A ceia também, irmãos, a ceia é a proclamação da sua vinda. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Quando o servo do Senhor, o discípulo de Cristo, ele celebra a ceia, ele ali faz uma proclamação. Olha o meu Senhor, o meu Deus encarnado, aquele que eu sirvo, ele veio, encarnou, ensinou e morreu, derramando seu sangue, massificando sua carne por mim.
Mas ele também anunciou que ele, assim como ele morreu e ressuscitou, ele vai voltar e buscar a sua igreja. Por isso Jesus fala, anunciais a morte do Senhor até a sua volta. É uma volta iminente e certa do Senhor Jesus para vir buscar a sua igreja. E ao celebrarmos a ceia, nós anunciamos isso. E quais são os elementos da ceia? O primeiro elemento, irmãos, é o pão. Por que pão? Poderia ser carne, poderia ser uma fruta, mas Jesus escolheu o pão, irmãos, porque o pão é um dos alimentos mais simples para saciar a fome. O pão é basicamente farinha, água com ou sem fermento. E a maioria das culturas do mundo emprega o pão como um alimento diário, irmãos. O povo judeu, o pão era um alimento básico, como para nós é o feijão e arroz. Para o povo no Oriente Médio, na Palestina, era o pão. Era o pão que era levado pelo pobre, era o pão que era levado pelo rico, pelo viajante, porque o pão era fácil de fazer. Você levava trigo, uma botija com um pouco de óleo, com água, e batia aquilo e assava-se e dava-se um pão. Depois é que as pessoas começaram a mudar a fórmula do pão, acrescentar e melhorar, mas basicamente água, farinha, azeite e o fogo. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. João 6,35. Jesus traz o elemento do pão para demonstrar que ele também, assim como o pão era simples, ele também foi simples. Mas da mesma forma que o pão, mesmo simples, saciava a fome desde o pobre até o rico, assim também ele saciaria a fome de todos também. Na Páscoa judaica, o pão sem fermento representa uma vida sem pecado, irmãos. Na Nova Aliança, representa o corpo sem pecado de Jesus Cristo, que é dado pela humanidade. Jesus fala, enquanto comiam, Jesus tomou pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. E disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. O pão que Jesus ofereceu sem fermento simbolizava também o seu corpo, sem fermento do pecado, que era dado por nós. E por isso nós devemos nos alimentar dele, tanto espiritualmente, como em prática e em virtude também, irmãos. O segundo elemento da ceia é o vinho. Mas por que o vinho? Vinho é suco de uva fermentado, irmãos. Sabemos que é a propriedade da uva que trazem cura ao organismo e fazem bem ao coração. Na antiguidade, o povo já sabia disso. O vinho era de uso comum, acompanhado com pão, tanto nas festas, para a alegria das pessoas, como também para uso medicinal, irmãos. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala: Timóteo, não tome só água apenas, mas tome um pouco de vinho por causa dos seus problemas estomacais. Então, o vinho também possui propriedades medicinais. Na Palestina, o vinho supria as carências também de carência, né? Suprir as carências de carne e vegetais escassos na localidade. O pobre não tinha condição de comer carne todo dia. Não existia frigorífico. Se matasse um cordeiro, tinha que comer todo. Então, muitas vezes só via carne uma vez no mês, alguns uma vez no ano. Então, o vinho, ele complementava a alimentação das pessoas. O vinho, ele simboliza o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, como expiação dos nossos pecados. O sangue que nos cura do pecado, que nos cura da separação de Deus, que nos cura da morte eterna. Mateus 26, versículo 27 e 28, diz assim, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão
dos pecados. Uma pergunta muito repetitiva quanto à ceia do Senhor é exatamente quem pode participar da ceia. Quem são as pessoas que podem participar? Bem, primeiro requisito para participar da ceia é ser convertido a Cristo, irmãos. Quando Jesus celebrou a ceia pascal, instituiu a ceia do Senhor, apenas pessoas convertidas participaram da ceia. No caso, os discípulos, irmãos. Mateus 26, 18. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Interessante, irmãos, que Jesus sempre esteve com a multidão. Jesus foi à boda de Caná com a multidão, foi aos banquetes na casa dos cobradores de impostos com a multidão, foi aos montes com a multidão, multiplicou pães e peixes para a multidão. Mas na hora, irmãos, de ter o momento da celebração da ceia, ele só chamou os seus discípulos, só chamou os convertidos, irmãos. Isso porque, irmãos, Jesus ele pregou a todos. Nós devemos pregar a todos também. Mas há alguns ambientes que só são dos convertidos. A mesa da ceia só é para quem é cristão. Assim como a mesa de Abraão só era para os judeus, para aquele que fazia parte do povo de Deus, da mesma forma, a mesa da ceia do Senhor só é para aquele que faz parte também do povo de Deus, que é quando você aceita Jesus Cristo. A ceia do Senhor só pode ser celebrada com a própria igreja, com aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Da mesma forma, irmãos, que Jesus Cristo só celebrou a ceia com seus apóstolos, a igreja primitiva continuou também nessa mesma prática. Lá em Atos 20, versículo 7, Lucas relata assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Lucas, ele relata esse nós reunidos, ele fala da igreja, irmãos. A igreja estava reunida para partir o pão. A igreja estava reunida para a ceia do Senhor quando Paulo discursava, irmãos. Somente a igreja pode participar da ceia do Senhor. Então, o primeiro requisito para participar da ceia é aceitar o Senhor Jesus. O segundo requisito, irmãos, para participar da ceia do Senhor é ser uma pessoa batizada. É haver descido às águas e dar o testemunho público da sua fé. Logo após a conversão e a aceitação de Jesus como único Senhor e Salvador, o batismo é o ato inicial, irmãos. É a entrada no corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus só celebrou a ceia com seus apóstolos. Todos eles haviam sido batizados na água. E a igreja de Atos dos Apóstolos também continuou da mesma forma. Ela celebrava a ceia apenas com as pessoas que foram batizadas. Aquelas pessoas que eram visitantes, elas não participavam da ceia. A ceia era exclusiva da igreja e daqueles que eram batizados, porque se você não foi batizado ainda, você não faz parte da igreja de Cristo. A ceia, irmão, de Cristo é para a igreja do Senhor. A ceia do Senhor para a igreja do Senhor. O batismo, irmãos, é o instrumento de entrada do fiel como membro efetivo da igreja. Ele só pode participar efetivamente da maioria das atividades da igreja após o batismo, principalmente da ceia do Senhor. Um crente que não é batizado, ele ainda não se decidiu realmente pelo Senhor Jesus. Quem não quer ser batizado, não quer um compromisso real com Cristo e nem com sua igreja. Ele apenas é um amigo do Evangelho. E um amigo do Evangelho não senta na mesa do Senhor Jesus. Terceiro ponto, tem que estar em comunhão com a igreja. Uma exigência, irmão, muitas vezes esquecida
por alguma das igrejas para participar da ceia, é que é necessário, irmãos, nós termos comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, irmãos. É impossível participar da ceia do Senhor, dizer que amo o Senhor, que sou convertido em Cristo e tem um problema dentro da sua igreja. Lá em 1 João 4,20, João fala assim: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, é uma coisa muito séria, a contenda dentro da igreja. Tem uma passagem que fala assim, ó, se você for deixar a sua oferta e lembrar-se que tem algo contra seu irmão, vai, deixa a sua oferta, reconcilia-se com seu irmão e depois volta e entrega a sua oferta. Imagine, irmãos, para entregar uma oferta é preciso que eu esteja de bem com meu irmão para que Deus aceite. Imagine para sentar à mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Se eu tenho algo contra meu irmão, contra aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios para falar sobre a ceia, ele começa falando exatamente sobre contendas, porque havia contendas na igreja de Coríntios. Então ele começa a falar sobre a ceia, porque é impossível celebrar a ceia do Senhor estando em contendas, em brigas, em partidarismo dentro da igreja. Então, se você tem alguma contenda com seu irmão, antes de celebrar a ceia, faça paz com seu irmão. Faça paz com seu líder. Faça paz com seu pastor. Faça paz com suas ovelhas. Então agora você em paz, entre e celebre a ceia do Senhor. E participe da ceia do Senhor. É preciso termos comunhão com a igreja de Cristo para participarmos da ceia de Cristo. E o último, irmãos, requisito para participar da ceia é o autoexame. Irmãos, o cumprimento desta última condição só poderá ser conhecida pela própria pessoa e por Deus. Porque não sou eu nem ninguém que vai analisar como é que o irmão está com Deus. Paulo fala, 1 Coríntios 11, 28 e 29, examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É preciso, irmão, nós nos examinarmos não apenas no dia da ceia, mas nos examinarmos dia por dia, irmãos, para quando chegarmos ao período da ceia, nós estejamos de espírito em sintonia com o Espírito de Deus. Não é na hora da ceia que eu vou me examinar, mas é dia após dia nos santificando, dia por dia perdoando, dia por dia trazendo paz e harmonia na nossa casa, no trabalho, na igreja. Principalmente, irmãos, nos santificando a cada dia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. É preciso que cada um tenha a noção de deixar o Espírito Santo que nos incomoda mostrar o que em nós está de errado e nos purificar. Para finalizar, irmãos, a ceia traz um caráter de 3 tempos. Nós somos privilegiados, irmãos, porque ao participarmos da ceia, anunciamos a Cristo em todos os tempos. Anunciamos a Cristo no passado, olhando para trás, para o sacrifício remidor que Jesus fez na cruz do Calvário. Entendemos com isto que Ele é o fundamento, que Ele é o centro da nossa salvação e da nossa fé. Que Cristo, 2000 anos atrás, pagou o preço pelos nossos pecados. E nós na ceia, nós mostramos isto. Também na ceia, irmãos, anunciamos no presente as obras de Deus. Entendemos que é dever nosso, hoje, anunciar o Senhor Jesus e a sua salvação no tempo presente. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor.
Nós precisamos anunciar a morte do Senhor hoje, nos dias atuais, para que haja salvação hoje. Nós mostramos o passado da morte salvífica de Cristo na cruz para os que estão hoje precisando desta salvação. E nós também anunciamos e mostramos o futuro, olhando para o futuro na certeza e na esperança da sua volta para nos buscar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor Jesus, ele confirma, ele nos deixa a certeza que ele vai voltar. E na ceia do Senhor, tomarmos o cálice e comermos o pão, nós anunciamos, olhe, o meu Senhor, ele morreu, o meu Senhor ressuscitou, mas o meu Senhor também, ele prometeu que vai voltar e ele vai me levar para a glória eterna, onde não há choro nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Na ceia que nós anunciamos isso. Você tem anunciado isso? Essas três coisas? Passado, presente e futuro? Conclusão. O ideal, irmãos, é o cristão participar periodicamente das celebrações da ceia do Senhor. E especialmente na sua congregação, irmãos. Algumas igrejas celebram uma vez ao mês a ceia, outras uma vez por semana, mas o certo é o cristão, todas as vezes que sua igreja fizer, estar participando. E principalmente na sua congregação, não na congregação dos outros. Porque nós nos alimentamos na nossa casa. Entretanto, irmãos, se você não se sentir apto para participar da ceia, é o caso, irmãos, de como a gente falou antes, de se fazer um autoexame da sua vida espiritual. Humilhar-se na presença do Senhor, pedir perdão divino, até poder encontrar novamente a sua paz interior. Um cristão que não gosta de tomar ceia, algum problema tem. Algum pecado tem. Alguma coisa que não agrada o Senhor está em sua vida e precisa ser tirado. E ele não vai conseguir tirar sozinho. Ele só vai conseguir tirar através da ajuda do Espírito Santo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. O que é que nos tem afastado de estarmos em harmonia com o Senhor? Pensamento. Ao participar da ceia do Senhor, estou anunciando a sua morte até a sua segunda vinda. Será que temos levado a sério o memorial da ceia do Senhor? Como é que nós temos visto a ceia do Senhor na nossa igreja, na sua igreja? Vamos estar orando? Santo Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Que nós tenhamos aprendido, Senhor, desta lição de hoje, Senhor, o que Tu queres nos ensinar, Senhor. Que nós venhamos a buscar cada vez mais a Tua presença. Que nós venhamos a nos examinar nós mesmos, Senhor, de tal forma que ao comparecermos à ceia, estejamos, Senhor, dignos, Senhor, de participar dela, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima semana, se o Senhor permitir. Amém.